Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais um EBD, com mais uma parábola. Falamos na semana passada parábola do semeador e hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia, que fica muito perto uma da outra, e Marcos traz esse relato muito interessante para nós. Então vamos ler? Marcos capítulo 4, no versículo 21. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será retirado. Então essa é a parábola da candeia. E o contexto que nós temos aqui é uma casa comum da Galileia. Então uma casa pequena, e ali muitos escritores vão dizer que, como pessoas mais pobres, eles precisavam apenas de uma candeia para iluminar a casa, para você ter noção do tamanho dela. E o texto vai mostrar para nós que existem alguns objetos citados. A primeira é a candeia, que era uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade, que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva, que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Então é a mesma coisa ali dessa imagem, que é uma candeia, onde tem um lado o azeite, na outra extremidade nós temos um pavio, e que esse pavio permanece aceso. Outro que nós vamos ver é o alqueire, ou cesto. Era um tipo de cesto comum que geralmente guardava cereais. Nós temos uma cama, que era um colchão que poderia ser enrolado e guardado, muito comum em casas pequenas. E nós vamos ter também o velador, que era aonde se colocava a candeia, sobre isso. Mas era também comum você ver em prateleiras, em pedras salientes nas paredes. Nas casas de famílias mais abastadas, o velador podia ser usado como um pedestal de metal ornamentado. Então, assim, dependendo da condição financeira da pessoa, existia um lugar mais apropriado. Mas aqui o mais comum era eles colocarem um alto, para que pudesse iluminar a casa. E nós vamos ver que essa retórica, que aqui é conduzida por duas perguntas no começo da parábola, nós vamos ver que ele traz uma reflexão muito interessante, porque ele começa dizendo: ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Então aqui nós temos a candeia, aquele desenho, e ele vai dizer que vai trazer uma reflexão interessante, porque ele vai dizer: a vasilha de cereal, você não coloca ela sobre a candeia, você não coloca ela debaixo de uma cama, porque o objetivo da candeia não é ser colocada em um lugar em que não possa iluminar. Então aqui ele está fazendo uma reflexão interessante, porque ele vai dizer essa parábola após a parábola do semeador. Então, ou seja, a reflexão que ele está dizendo é: olha, a palavra foi colocada no seu coração, mas qual é o fruto que ela tem dado? Mas esse fruto, ele tem sido escondido ou ele tem sido evidenciado? O que ele está dizendo é que nosso fruto precisa ser evidenciado para que outras pessoas possam se apropriar do nosso fruto e ver qual é a nossa raiz. Por exemplo, qual é o fruto que você tem dado? Você tem amado? Você tem cuidado? Você tem zelado? Você tem amado a Jesus? Mas você tem sido esses tópicos, você tem sido amor, você tem sido paz, mansidão, a ponto de outras pessoas verem isso em você e perguntar como você é assim? Então o que ele está dizendo é que esse fruto foi dado em nós, mas que as outras pessoas precisam ver para que eles reconheçam a preciosidade de Cristo e Jesus. E nós vamos ver que tem uma aplicação dupla nessa parábola. A primeira é: a palavra caiu em terra boa e produziu fruto. O que estamos fazendo com os nossos frutos? Irmão,
a Bíblia vai dizer para nós que todo aquele que está em Cristo, ele dá frutos. A pergunta que eu te faço é: que frutos você tem dado? O que você tem manifestado? Porque se tornou não se tornou muito comum, mas a gente percebe hoje que existem muitos cristãos que somente estão na igreja somente por estar. Então se tornou algo muito religioso, ritualístico. Assim como existem os católicos não praticantes, agora está tendo também os cristãos não praticantes. Ou seja, aquele que só vai no domingo à noite e depois volta para sua casa, mas a sua vida continua a mesma. No mesmo pecado, na mesma vida, no mesmo pensamento. Então, seja, a palavra que cai no nosso coração, ela precisa produzir frutos para que outras pessoas possam ver. E a outra visão e a outra aplicação que essa palavra tem para nós é que a luz é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele te libertou, te curou, te transferiu para um reino eterno. A pergunta é: essa mesma palavra te alcançou? E a pergunta é: como você pode alcançar outras pessoas? Através da palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser escondida debaixo de uma vasilha, não pode ser escondida debaixo da cama. A palavra de Jesus, ela precisa ser dita, precisa ser manifestada. Pessoas precisam ouvir sobre isso. Então, qual é a ação da candeia? Qual é a ação da luz? A luz mostra quem somos. Se nós desligarmos as luzes dos nossos ambientes, e ali eu falo um lugar escuro, você não vai conseguir se ver. Então, o papel da luz em nossas vidas é mostrar quem nós somos, evidenciar o nosso coração, o que está dentro de nós. O salmista vai dizer: sonda o meu coração. E essa sondagem acontece através das luzes em nossas vidas. E quando eu falo sobre luz em nossas vidas, eu digo o seguinte: quem é você diante de um acontecimento no trânsito? É uma luz sobre você. Como é você dentro da sua casa, como é você dentro da igreja, como é você com relação à sua esposa, com os seus filhos e com os seus amigos. A luz evidencia o que está em nosso coração. A luz mostra o ambiente. Então, seja, você está passando por um processo muito difícil, você não consegue ver uma saída. A luz tem isso para nós, ela mostra a saída, ela mostra objetivos, mostra clareza. E qual é a luz? A palavra de Deus. Mas João vai dizer que essa palavra de Deus, ela foi encarnada, ou seja, ela é o próprio Cristo. Olha só o que está em João 1,4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Ou seja, a vida de Cristo era a luz para os homens. Ou seja, o que ilumina as nossas vidas? Cristo Jesus. E ele vai dizer ainda mais que essa luz tem poder. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então Cristo Jesus viveu e derrotou as trevas dentro de nós, no mundo, tirou o pecado, para que possamos viver uma vida de santidade, de amor, e que outras pessoas percebam quanto nós amamos Cristo Jesus, a ponto de elas perguntarem: como eu faço para ter esse Cristo também? A palavra que está em nós não pode estar escondida, mas tem que ser manifestada. Manifestada em nossas ações, em pensamentos, em crenças. Mas a pergunta que eu te faço é: por que nós ocultamos a luz? Ele vai continuar dizendo: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido para não ser trazido à luz. E uma das coisas que traz aqui por ocultarmos a luz é a perseguição. A perseguição, e agora eu vou falar dentro de um contexto aqui do Brasil, que não é uma perseguição tão apertada como está acontecendo em outros países, mas é uma perseguição de redes sociais, perseguição de ideologias políticas, perseguição de diminuição e transformação da nova família. Então, como você se comporta diante desses pensamentos, dessas visões? Diante disso, e você está ali numa rodinha de grupo e as pessoas começam a colocar a sua posição, o que acontece? Você se retrai ou você fala? Por medo. Nós vivemos em um tempo que nós temos medo de falar da luz, medo de falar de Cristo Jesus. Nós podemos perceber nos olhares, nas ações, na vida de outras pessoas que elas precisam da luz, precisam de libertação, precisam de uma nova vida.
mas nós temos medo. Mas a pergunta que precisa ser feita a nós é: falta luz em nós? Temos luz em nós? Porque nós só conseguiremos falar sobre essa luz, sobre Cristo, se Cristo primeiro resplandecer em nós. Se Cristo fizer sentido para mim, vai fazer sentido para você. Mas se não fizer sentido para mim, não tem o porquê eu falar para você. Então por que nós temos ocultado a luz? E a Bíblia ainda vai dizer que nós temos uma responsabilidade acima disso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver, até o que tem lhe será dado. Então nós temos uma responsabilidade de evidenciar Cristo Jesus. Então, aqui a ideia é de que quanto mais você tem Cristo Jesus, mais você o quer. E quanto mais você o quer, mais você vai ter dele. Ou seja, quanto mais nós estamos em Cristo Jesus, quanto mais o nosso espírito está nele, mais dele nós temos. Mas quando essa palavra é escondida através dos vasos, da cama, quando Cristo é escondido em nosso coração, quando nós não estamos dentro dele, ele é retirado de nós, ou seja, o Espírito se apaga em nós. Então o que você tem feito? Você tem escondido. E aonde eu posso mostrar a nossa luz? Nós podemos mostrar a nossa luz no nosso trabalho, sendo iguais a Cristo Jesus. Podemos mostrar a luz nas nossas escolas. E aqui vamos falar de adolescentes, por exemplo, precisando de luz sobre as vidas deles, onde estão vivendo em profundas trevas e escuridão por causa de uma depressão terrível, de uma ansiedade exacerbada. Podemos mostrar Cristo Jesus na faculdade, onde existem pensamentos diversos, ideologias que acabam com si e com as famílias. Podemos mostrar Cristo Jesus dentro da empresa, onde existe muita competitividade e é cada um por si. Podemos mostrar união. Podemos mostrar Cristo Jesus nas redes sociais. Irmão, se você existe, você está em redes sociais, seja por Facebook, Instagram, seja por WhatsApp. As pessoas estão nas redes sociais todos os dias, a todo momento. Lá precisa ser falado de Cristo Jesus, lá precisa ser manifestado. Nós temos um grande questionamento: por que nós estamos vendo tantas coisas ruins? Por que outras ideologias estão sendo pregadas? Por que existem esses pensamentos sendo manifestados? Mas nós também temos que estar lá, temos que falar da verdade. Então use o seu WhatsApp para o reino, use as redes sociais para o reino, use o Instagram para o reino de Deus. Lá existem pessoas que podem ser alcançadas com a tua palavra. E eu quero encerrar com esses salmos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, irmãos, existe uma luz para nós que ilumina os passos, clareia o nosso caminho, que é claramente Cristo Jesus. Se renda a Cristo Jesus, o seu coração a Ele, ame a Ele todos os dias, mas não só isso, não oculte a luz que está em você, evidencie essa luz, porque Cristo Jesus quer salvar a muitos que estão perdidos. E Ele quer nos usar para que isso venha a acontecer. Então largue o seu medo, não tenha medo da perseguição. Ocupe as áreas, fale de Cristo Jesus, para que a luz seja evidenciada a todos. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.